Graça e paz aos santos irmãos IPGFs, aos irmãos do canal Leão Pentecostal. Bom, irmãos, eu só quero aqui dizer o seguinte, que eu fiquei decepcionado com uma matéria que eu li aqui, que eu fiquei perplexo. Sabe, até Deus tem piedade dos seus inimigos. Eu, particularmente, nada contra a pessoa, volto a dizer. Mas contra a atitude, a mentira, o engano, o espírito maligno do mal que está dentro dessa pessoa. Infelizmente, esse post aí, Judas vive, Bolsonaro traidor da pátria, foi baixado aí do Google, mas o restante eu acrescentei no meu entendimento. Adoradores de Bolsonaro pede casa em aposta, acreditando no mito, lembre bem. O fracasso de um povo que foi traído pelo seu presidente. Então eu vou, neste momento agora, ler a matéria para que você possa ficar entendendo. Esses caminhoneiros, esses supostos líderes, eles estão do mesmo lado do homem, simplesmente também enganando as pessoas. E eu acredito 100%. Você pode não acreditar, mas eu acredito 100%. Apesar, além do mais, que eu não sou a favor de político nenhum, nunca fui. Não sou contra, não destrato a pessoa deles, mas não concordo com nenhuma atitude de políticos que agem contra o povo, principalmente de Deus. Vamos ver aqui? Bom, aqui está escrito: Bolsonaro expressa, bolsonarista, na TV Cultura, né? Bolsonaristas expressam arrependimento na rede social após carta do presidente. Após o Jair Bolsonaro, sem partido, convocar seus apoiadores para ir às ruas no dia da independência, o presidente da República assinou uma carta na qual ele alega que nunca teve intenção de agredir quaisquer dos poderes. Bom, na verdade, o povo foi incentivado, queria trocar aqueles que estão pressionando o povo, aumentando o alimento, o petróleo. Cada dia que você vai, a luz, a água, cada dia espremendo. Bolsonaro elogia o país do dragão durante reunião do BRICS. Fez um grande elogio para aquele país que a gente sabe muito bem de onde nascem as coisas que a gente acredita que estão no ar, né? Com o texto que foi escrito pelo ex-presidente da República, Michel Temer, muitos políticos reagiram. Na verdade, o Temer, um reptiliano, um maligno, um bruxo, que na verdade, feiticeiro, mago, contra Deus, foi um dos piores presidentes que o Brasil já teve, a qual foi a pior greve, que foi a greve mais duradoura de caminhão, de tão insatisfeito, de 20 dias, que ficou na época desse presidente. Se o cara é tão ruim, como que ele pode ter conselho para doar? É o mal, é o sujo procurando o mal lavado. Como se Bolsonaro tivesse recuado diante do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro trocou o povo
de volta pelo o STF, ou seja, aquele que está para condenar ele em muita coisa. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o ex, né, do DEM, por exemplo, o chamou de frouxo. E os bolsonaristas, pessoas que são mãe, pai, que largaram seus empregos, pegaram suas reservas, gastaram, fizeram dívida, as pessoas sem condições, com o movimento que teve, se endividaram comprando alimento. Tá certo que o alimento não pede, que de qualquer maneira você vai ter que comprar. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O cara deu realmente uma destruída nos seus seguidores. Porque agora o que restou foi angústia, tristeza e muita dor pelas idolatrias de quem o seguiu. Bom, aqui diz grande parte do público que comentou sobre a carta foram os próprios bolsonaristas. Muitos apoiadores do presidente se sentiram traídos, claro, né? Como diz a matéria, o Judas vive, e acreditaram que o conflito seria levado adiante. Por isso, o site da TV Cultura separou alguns tweets de internauta decepcionado com a postura de Bolsonaro, que já se definiu como imbrochável. O Rodrigo Constantino diz: dia 7, multidão nas ruas com pauta patriótica, condenando o arbítrio. Dia 9, Bolsonaro elogia o dragão como essência e pede desculpa ao STF. Game over. O outro comentou: Lula deve estar rindo da nossa cara neste momento. Lula deve estar tomando muita cachaça e comendo churrasquinho, dizendo lá: Bolsonaro entregou o povo dele às traças. Bom, o Alan dos Santos disse game over. Agora vejo que alguns internautas dizem: eu acreditei, eu fui nas diversas manifestações, eu perdi amigo, família, dediquei horas do meu dia, como muitos aqui, e depois da maior manifestação popular a favor do presidente vem uma nota de desculpa. É de chorar. Veja que o espírito que está neste homem é espírito de divisão, não é espírito patriota. Eu já falei, é um espírito enganador. E eu vou aqui interpretar o que o povo não faz questão de interpretar. O outro disse: não pode ser real, apostei minha casa que o Bolsonaro era um mito. Lembre dessa palavra, mito. Mas não era verdade. Amanhã, a esta hora, estarei sem casa. O que devo dizer à minha esposa, para os meus filhos? Que o Bolsonaro é um arregão fracassado, que peidou para Alexandre de Moraes e para o STF? Tristeza. Esse aqui já ficou sem casa. Ele apostou a casa dele que essa manifestação ia até o fim e o povo ia levantar a bandeira que chama de vitória. O outro diz: de fato a montanha pariu um rato. Fomos às ruas, nós vestimos com a bandeira do Brasil, entoamos palavras de ordem. E agora? Vamos servir de chacota para o esgotofera vermelho? Que possamos aceitar a derrota e nos preparar para sermos uma nova Venezuela. Que possamos aceitar a derrota. Verdade. O que ele disse aqui é verdade. Uma nova Venezuela. Game over, Brasil. Fim do jogo, né? Brasil. Outro fala um palavrão aqui, ele diz: não entendo recuar depois de ter vários presos políticos. É muita covardia do Bolsonaro. Eu, no mínimo, para acalmar, exigiria algo como o fim dos inquéritos ilegais e a soltura imediata dos presos políticos. Então, esse aqui é um também que eu considero como traidor. O outro que está também no... Todos eles são traidores, apesar que ele está sendo caçado como rato. Bom,
Então deixa aí a sua opinião moderadamente, para saber que é uma vergonha. Quantos milhares de pessoas abandonaram suas famílias, brigaram com um e outro, gastaram o que não tinha, pegaram as suas reservas, foram para Brasília, gastaram petróleo, pagaram um absurdo para ouvir uma derrota, para saber que o seu líder, a qual tanto eles idolatraram e adoraram, o abandonou em pleno mar de tubarões e ele mesmo conseguiu fugir e deixou o barco afundar. Bom, Maranata venceu Jesus, pelo Senhor, pelos GDFs. Deus abençoe. Ah, tá. Pera aí. Eu disse que ainda tem algo aqui para mostrar. Bom, o que significa mito? Né? O que significa mito? Vamos ver o que significa mito. Olha o que significa a palavra mito. Queria saber quem pôs esse apelido primeiro nele, hein? Substantivo masculino. O relato fantástico de tradição oral, protagonizado por seres que encarnam as forças da natureza e o aspecto gerais da condição humana. Lenda. Então quer dizer, olha só, que encarnam as forças da natureza e o aspecto gerais da condição humana. Lenda. Lendas dos indígenas do Xingu. É um espírito maligno, é um demônio, é um reptiliano, largato, pertence à selva. É um reptiliano, a força maligna, um demônio que controla, né, que encarna nas forças da natureza, a aspecto geral, em dar uma condição humana. É isso aí, irmão. É um espírito maligno que saiu da profundeza do inferno, que o nome dele chama-se engano. Esse aí é o mito. Mito. É a mesma coisa do povo falar demônio. Demônio. Bom, até mais, fica com Deus. Deixa o seu like aí, inscreva no canal, mas cuidado com as palavras, modere, viu? Aqui nós vamos contra a atitude da pessoa, não a pessoa, seja lá quem seja.